Ok, vamos seguir com a nossa conversa, tratando da nossa terceira unidade, a emergência dos neoconstitucionalismos e o risco de ativismo decisionista. Bom, ainda estamos bem no início da nossa conversa, né? Tenho dito de uma forma um tanto fragmentada em relação ao neoconstitucionalismo ou aos neoconstitucionalismos, para que vocês possam ter clareza, né? O porquê de eu, por exemplo, ter colocado no título da unidade 3 neoconstitucionalismos, né? É porque muitos autores, muitos comentadores, né, consideram que a partir, né, do pós-Segunda Guerra, com a emergência do Estado Democrático de Direito, todas as teorias do direito, né, fundamentalmente no que tange as teorias das decisões judiciais, as teorias da interpretação, essas teorias elas estão sob a égide, sob o paradigma, sob a referência da força normativa das constituições. Mas são teorias muito diversas entre si. E genericamente todas elas pós-positivistas, todas elas partindo do pressuposto de que o ordenamento jurídico se compõe de regras e de normas jurídicas, todas elas pressupondo, né, a atuação de um tribunal constitucional que faz controle de constitucionalidade, que atua como guardião das constituições, exatamente porque trata diretamente da garantia dos direitos fundamentais, mas há uma diversidade muito grande de teorias aí. E considerando um daqueles nossos pressupostos de reflexão, que é exatamente as continuidades para além das rupturas, né, no âmbito de qualquer processo histórico, eu quero mostrar para vocês agora, né, de uma forma provocativa, que o pós-positivismo materializado na jurisprudência dos valores, ele na verdade ainda traz muito do positivismo, tá? Uma referência teórica que eu ainda não havia trazido para vocês e que é uma referência incontornável quando consideramos a ciência do direito, a teoria do direito no século XX, é a contribuição de Hart. Hart foi um dos autores mais importantes, mais influentes, né, da estatura de Kelsen, basicamente, né, um cientista do direito inglês, e Hart, já num contexto, né, bastante, assim como Kelsen, naquele contexto de transição, então, já no contexto dos anos 60, o Hart vai publicar, né, a sua famosa obra, a sua grande obra, O Conceito de Direito. E nessa obra, o Hart vai dizer expressamente que as normas jurídicas, elas não têm como ser tão objetivas assim, né? As normas jurídicas, elas passam, né, pelo menos em situações excepcionais, por zonas de penumbra, né? E é exatamente o que leva aos hard cases, aos casos difíceis, né? Hart, nesse contexto, já havia incorporado, né, esse novo elemento dos princípios jurídicos, né, para sua construção teórica,
E o que ele vai dizer é que nesses momentos de zona de penumbra, de obscuridade, exatamente porque as normas jurídicas teriam uma textura aberta, nos casos difíceis ou nas zonas de obscuridade, a gente tem que aceitar que o intérprete do direito sirva-se da discricionariedade para a aplicação do direito. Então, o Hart teria sido, vamos dizer assim, bem como Kelsen, estariam no ápice e também na derrocada da doutrina do positivismo jurídico. Porque se o positivismo jurídico, por um longo tempo se firmou exatamente buscando aquela blindagem em relação a qualquer subjetividade, seja com Kelsen com a sua guinada para o decisionismo, seja com Hart, a partir do momento em que considera, se Kelsen falava da polissemia da linguagem e, consequentemente, da polissemia das normas jurídicas, o Hart está falando de textura aberta, está falando de zona de penumbra, então, no fundo, acaba dando no mesmo. O Kelsen falou do intérprete autêntico e da sua ampla discricionariedade, da interpretação marcada pelo ato de vontade, considerando a metáfora da moldura, e o Hart vai dizer da zona de penumbra ou de obscuridade, e no contexto dessa obscuridade, dessa dificuldade, não resta nada além da discricionariedade. Quer dizer, os pensadores mais sofisticados da doutrina do positivismo jurídico, eles reconhecem a presença de lacunas, de antinomias ou, de uma forma mais genérica, de anomias jurídicas. Isso então com Hart e com Kelsen. Mas voltando ao Hart, que eu ainda não tinha trazido para a nossa conversa, o que vai ficar é isso, quer dizer, com a textura aberta, com a zona de obscuridade ou com os casos difíceis, a sociedade tem que aceitar que o intérprete vai servir-se da sua subjetividade. Porque aquele caso é obscuro, o juiz, o magistrado, o intérprete aplicador do direito no caso concreto, pode criar uma nova norma. Então, é o grande problema do decisionismo, típico do positivismo da derrocada. Voltando ao ponto onde estávamos, a jurisprudência dos valores, por mais sofisticada e, a princípio, comprometida com o paradigma do Estado democrático de direito, com a força normativa das normas constitucionais, com os direitos fundamentais, com o controle de constitucionalidade, enfim, com a constitucionalização de todo o direito, e tudo isso é realmente novo e louvável, com a jurisprudência dos valores a gente está mais ou menos no mesmo lugar. O que é uma clara continuidade, apesar também da clara ruptura histórica. Não estão muito distantes, apesar dos rótulos serem fortemente diferentes entre si. Porque, como eu vinha dizendo, foi onde terminamos a nossa última pequena aula, a partir do momento em que os pensadores que compõem a jurisprudência dos valores, então, para que fique mais claro, mais objetivo para vocês, a gente pode pensar em Karl Larens, por exemplo, um grande cientista do direito alemão, apesar
de uma trajetória um tanto sombria, né? Larens, por algum tempo, né, aderiu, né, ao nazismo na Alemanha, e certamente isso é um problema, uma mancha, né, que nos deixa com algum receio. Mas para além de Larens, né, Esser, né, um outro grande jurista alemão de meados do século XX, são dois bons, ótimos exemplos, né, de doutrinadores filiados à jurisprudência dos valores. E cada um com a sua construção teórico-metodológica própria, no fim das contas leva àquele mesmo lugar, então comum. Tá? E por isso, analistas contemporâneos mais críticos consideram que a turma toda que está embutida nesse pacote que rotulamos como jurisprudência dos valores, eles ainda não conseguiram se desvencilhar do positivismo, porque pressupõe, né, uma insuficiência no ordenamento jurídico, pressupõe que os princípios jurídicos são fundamentalmente valores, né, que entram em rota de colisão, e que a partir do momento em que há essa colisão, só é possível determinar a norma adequada ao caso concreto por meio da ponderação, que nesse sentido, né, implica numa escolha subjetiva do intérprete. No fim das contas, né, então são esses problemas de um processo histórico que, se a gente quiser analisar honestamente, é sempre acidentado, é sempre instável. Em termos esquemáticos, né, paradigma do Estado Democrático de Direito, então busca-se garantir plenamente direitos fundamentais, acima de tudo com controle de constitucionalidade, busca-se preservar, né, as normas válidas de modo que o magistrado não recrie, não ressignifique a norma concretamente, o que fere a estrita legalidade, mas o que há no âmbito dessa ponderação que é exercida a partir do momento em que princípios entram em colisão, o que há é uma escolha subjetiva. Tá? Então o direito acaba se mantendo no âmbito da discricionariedade do intérprete autêntico. E como eu dizia na nossa segunda unidade, quando falava de Kelsen e o giro para o decisionismo no âmbito da teoria pura do direito, toda vez que há abertura para a discricionariedade, o decisionismo acaba se fazendo presente. Né? Então, é um risco muito sério. Né? Teria sido necessário, foi necessário, uma maior sofisticação para que pudéssemos romper, né, com essa sombra, com essa nuance do positivismo jurídico, fundamentalmente do decisionismo, que remete ao todo panorama problemático do Estado social, com a sua tendência ao arbítrio, ao autoritarismo. Né? Porque, no fim das contas, por essa perspectiva de ponderação, né, e isso vai ficar muito claro com Hart, isso vai ficar muito visível com a jurisprudência dos valores, quando se fala
no âmbito da jurisprudência dos valores da ponderação, a decisão é remetida à consciência do magistrado. Tá? Então é isso que eu estou chamando especificamente agora de autoritarismo. Tá? A gente não sai daquela visão autoritária, messiânica, né, do juiz que preside o processo e que tem, né, habilidades que está, pelo fato de ser juiz, legitimado a decidir da melhor maneira. Tá? Então é o grande perigo. Bom, né, respeitando o limite de tempo, eu fecho essa pequena aula e já continuamos.